Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Muito bom dia, que a graça e a paz de Deus nessa manhã alcance a tua vida. Queremos a cada dia suplicar a bênção do Supremo Pastor sobre cada um de nós. Reconhecemos que não podemos viver sem a bênção dele. É por isso que a cada dia nos voltamos para ele, abrimos o nosso coração e permitimos que ele conduza a nossa vida. Não sei onde você se encontra nesse instante, mas o meu pedido a Deus é que aonde você estiver, a mão do Eterno esteja sobre você, suprindo todas as suas necessidades. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 10, verso 11, onde a Bíblia diz o seguinte: a boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. Provérbios capítulo 10, verso 11. Aqueles que buscam a Deus irão refletir o caráter do Senhor. Aqueles que andam ao lado de Jesus automaticamente produzirão os frutos dessa conexão com Cristo, mas aqueles que estão longe do Senhor automaticamente não têm condições de produzir esses frutos porque não estão conectados na videira. É por isso que a cada dia nós precisamos do Senhor, amá-lo cada vez mais, subjugarmos a nossa vontade e permitirmos que Ele conduza a nossa vida. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 55, o versículo 1. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. É um salmo de Davi. Davi estava vivendo momentos difíceis. Possivelmente nesse momento em que Davi escreveu esse salmo, ele estava sendo perseguido, foragido do seu palácio de Jerusalém por causa da rebelião de Absalão. Aitofel também era um que tinha se colocado contra o seu próprio rei. E nesse momento Davi sabia que o único que poderia lhe trazer proteção era o seu Deus. Em quem confiar no momento como esse de crise, no momento de desespero, no momento de fuga, sabia que somente o seu Deus poderia ser o seu amparo. Alguns dizem também que do versículo 12 ao versículo 14 são versículos messiânicos, porque aqui se refere a Jesus Cristo, o momento em que Jesus também foi traído por Judas por 30 moedas de prata. O Salmo 55 é o salmo de alguém que está vivendo um momento desesperador. Ele sabe que somente Deus pode ser o seu auxílio nesse momento difícil. Dentro desse salmo nós nos deparamos com anseios, com queixas, com rogos, com clamores, com uma oração sincera. É o clamor de uma alma aflita que busca encontrar alívio em meio à solidão. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós vemos o rei Davi repetir por 4 vezes: dá ouvido à minha oração. Davi, na verdade, estava aflito. Ele sabia que somente a Deus ele poderia recorrer. Somente Deus poderia lhe salvar desse momento difícil. Nenhum outro ser humano nessa terra poderia lhe livrar dos momentos difíceis que ele estava vivendo. O rei Davi fala que ele estava perplexo. É como se ele tivesse um peso sobre os seus ombros que estivesse esmagando a sua vida. Ele não tinha como suportar. Precisava de alguém que pudesse lhe trazer auxílio, que estivesse ao seu lado e suportasse o peso que ele estava carregando. No versículo 4, diante de tantas perseguições, de tanto sofrimento, de tanta dor, ele acredita que a morte seria um alívio para todas as dificuldades que ele estava passando. Ele sabia que os seus perseguidores, se lhe encontrassem, tirariam também a sua vida. Embora Davi fosse um guerreiro, embora Davi fosse um vitorioso de batalha, Davi teve a coragem de se deparar com o grande Golias, mas nesse momento ele revela a sua fragilidade como um ser humano. Ele temeu, ele estava assustado, as suas emoções estavam um turbilhão, ele não sabia o que iria acontecer no dia seguinte. Era por isso que no dia de hoje ele clamava pela proteção e a bênção de Deus sobre a sua vida. Todos nós que vivemos perto de Deus, em algum momento nós corremos o risco de viver a mesma situação que Davi viveu. Corremos o risco de estarmos assustados, corremos o risco de temer, mas nós precisamos tomar a mesma atitude do rei Davi. Diante do temor, diante da dúvida, diante da incerteza, a nossa única salvaguarda é buscarmos a Deus, refugiarmos no Senhor. Somente Ele pode nos trazer a paz, somente Ele pode renovar no nosso coração a esperança
de viver uma vida vitoriosa. Salmo 55, versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Esse é o maior desejo de todo cristão. Todos nós gostaríamos de ter asas e podermos voar e nos encontrarmos repouso, abrigo nos braços do nosso Pai, onde ali não mais pecado irá entrar, onde ali nós estaremos seguros, onde o nosso próprio Deus estará ao nosso lado. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa salvaguarda. Todos nós ansiamos, era o desejo do rei Davi. Ele queria voar do lugar onde ele se encontrava e queria encontrar segurança nos braços do seu pai. Ele sabia que somente Deus, nesses momentos, é que de fato poderiam lhe conceder todas essas bênçãos. Mas muitas vezes fugir nem sempre é uma boa saída, nem sempre é a solução. Às vezes é necessário encarar, às vezes é necessário resistir. Quando resistimos, nos tornamos mais fortes. Quando fugimos, nos tornamos vulneráveis. Se fugimos, não sabemos se poderemos suportar. E muitas vezes, quando as provas se tornam mais intensas, pelo fato de termos fugido a primeira vez, vivemos uma fuga constantemente e nunca conseguimos encontrar uma solução. Às vezes é necessário resistir, se submeter à prova, estar ao lado de Deus e ter a certeza que ao lado do Senhor nós alcançaremos a vitória. Aqueles que passam pela fornalha da prova, aqueles que se submetem à prova, que andam ao lado de Deus, no momento da prova, esses, após a prova, terão a plena garantia de que Deus estava ao seu lado e automaticamente a sua fé, a sua convicção no Senhor estará muito mais fortalecida. A cidade de Jerusalém, que deveria ser uma cidade santa, abençoada, para proteger o seu povo, para fortalecer a fé daqueles que estavam fracos na caminhada, onde cada adorador deveria ir se encontrar com o seu Deus, porque ali estava o santuário do Senhor. Todos os outros povos deveriam se dirigir a Jerusalém para ter um encontro pessoal com Deus. Essa cidade tinha se tornado uma cidade de rebelião, de contendas, de perseguições, de sofrimento, de dor, de morte, de sangue. Nós, nos dias de hoje, nós não podemos permitir que o local onde nós nos encontramos com o nosso Deus, a nossa comunidade religiosa, se torne um ambiente desse, onde as pessoas briguem, onde as pessoas se gladiem, onde as pessoas troquem ofensas. Esse lugar precisa ser um lugar acolhedor para os doentes, para os fracos, para os que estão enfermos, para que eles possam alcançar a salvação e ter a alegria de viver uma vida em comunidade. Nada machuca mais uma pessoa do que saber que a dor que ele está sentindo é resultado de ferimentos que foram feitos por pessoas que estavam próximas a ele. Davi sabia que toda a dor que ele estava sentindo era resultado do seu próprio filho e do seu comandante Aitofel. Nada mais lhe trazia mais dor ao coração do que saber que eram essas pessoas que lhe estavam lhe trazendo todo esse sofrimento. Os verdadeiros amigos é uma bênção para todos nós. Nem sempre os verdadeiros amigos irão dizer palavras agradáveis, mas muitas vezes irão abrir a sua boca para nos corrigir. Mas essa correção é para que a nossa amizade se torne mais sólida ou para que nós possamos entender o caminho que nós precisamos seguir. Verdadeiros amigos nem sempre fazem elogios, mas verdadeiros amigos nos corrigem, nos orientam e nos ensinam como nós devemos viver para viver uma vida feliz. Amigos que se diziam amigos de Davi, na frente dele faziam elogio, mas nas costas lhe apunhalavam, lhe machucavam, lhe traíam. Esse tipo de amigo era pela qual Davi estava pedindo a Deus justiça sobre eles. Salmo capítulo 55, versículo 22, a Bíblia diz o seguinte: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Essa deve ser a atitude de toda pessoa que esteja passando momentos difíceis. Essa foi a atitude do rei Davi. Ele se refugiou no Senhor, esperou no Senhor e Deus lhe atendeu, Deus lhe acudiu. Deus lhe tirou do seu poço de perseguição e fez com que ele voltasse para Jerusalém e se assentasse no trono do reino de Jerusalém e conduzisse o seu povo. Mas mesmo que Deus não permitisse que Davi mais uma vez voltasse a ser rei em Jerusalém, mesmo assim Davi manteria a sua fé segura no Senhor. É o que eu e você precisamos fazer a cada dia. Nós precisamos crer na ação de Deus sobre cada um de nós. Mesmo que Deus não nos cure,
Mesmo que Deus não realize o milagre, Ele continua sendo Deus e nós precisamos a cada dia manter a nossa fé segura no Onipotente. O que Deus almeja a cada dia que nós possamos fazer é lançar sobre Ele todos os nossos fardos, todas as nossas lutas, confiarmos nele, crendo que ele pode solucionar todas as nossas dificuldades. Esperar no tempo de Deus é um exercício de fé, é o que cada cristão precisa fazer a cada dia. Nós não sabemos quanto tempo Davi se refugiou nas montanhas e nas cavernas para não perder a sua vida, mas nas cavernas e nas montanhas Davi se apegou cada vez mais ao Senhor. Esperou no tempo do Senhor e foi abençoado pelo fato de se manter seguro no Senhor. Hoje não pode ser diferente conosco. A cada dia que vivemos, precisamos nos refugiar no braço do Onipotente. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do Salmo 55, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade. A cada dia que vivemos nessa terra, nós não sabemos o que poderá acontecer amanhã, mas hoje nós somos chamados a confiar no Senhor, a viver uma vida ligada a Deus. Porque se porventura nós passarmos pelo vale da sombra da morte, nós teremos a certeza e a garantia que o nosso Deus está ao nosso lado e Ele irá intervir ao nosso favor para nos conceder a vitória. Mas se nós não tivermos desenvolvido um relacionamento sólido com o nosso Deus, nos momentos difíceis, nós nos sentiremos sozinhos. É por isso que Davi venceu e é por isso que também nós iremos vencer. É por isso que nós sonhamos muito em breve estarmos com o nosso Deus dentro da Nova Jerusalém, cidade querida, onde ali não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento, nem dificuldade, e estaremos seguros com o nosso Deus por toda a eternidade. Nessa manhã, eu peço a Deus que abençoe a tua vida, Ele tome nas suas mãos e nos conceda a vitória. Querido Pai, em tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, abrimos o nosso coração, queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.